Hora de falar sobre os reforços que o São Paulo pretende para a zaga. Você sabe que Domingos Duarte, zagueiro português, que eu contei em primeira mão, que estava na mira do São Paulo, está praticamente descartado. São Paulo e Domingos Duarte não se acertaram em relação às condições financeiras. A partir daí, uma série de nomes tem surgido. Queria começar falando sobre Samir, hoje com 31 anos de idade, atleta revelado no Flamengo e que pertence ao Al Najma, time que acaba de ser rebaixado da primeira para a segunda divisão do futebol saudita. Tem salário alto e deve ser liberado de graça, até porque o Al Najma não vai conseguir mantê-lo para a próxima temporada jogando a segunda divisão. A ideia do Samir era fechar com um clube brasileiro num contrato de pelo menos 3 temporadas. Ele ainda tem sondagens da Turquia e da China e foi especulado no São Paulo. Tem gente, inclusive, cravando que o Samir está perto de virar reforço tricolor. Quero contar para vocês o que eu ouvi de um dirigente do CT da Barra Funda, abre aspas, o Samir foi oferecido ao São Paulo, mas não é nosso alvo, fecha aspas. O zagueiro que o São Paulo adoraria contratar se chama Arthur Chaves, atleta de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim da Alemanha. Ele foi emprestado nesse início de temporada, ou nesse início de ano de 2026 para o Augsburg, que equivalia a metade da temporada no futebol alemão. E jogou 11 partidas com 2 gols na Bundesliga. Terminou a temporada em alta, jogando como titular do Augsburg, que integra a Bundesliga, o principal torneio de futebol na Alemanha. A tendência é que o Arthur Chaves seja devolvido ao Hoffenheim e o São Paulo está trabalhando para tentar convencer o time dele a emprestar o atleta. Queria destacar o que eu ouvi desse dirigente do São Paulo com quem conversei, abre aspas, o Arthur é um talento desconhecido, lembra muito o Jeromel, e todos aqui no São Paulo gostam muito dele, fecha aspas. Não se trata de uma operação fácil, jogador de 25 anos de idade, que conseguiu boas partidas com a camisa do Augsburg e que está valorizado. Se o São Paulo precisar comprar, o negócio fica cada vez mais complicado. Ó, informação sobre Vitor Sá, perguntei se tem alguma novidade sobre Vitor Sá e São Paulo. Nada novo até agora, tá? Então, imagino que continue aquele pequeno impasse salarial que não deve impedir o acordo, mas que ainda não garante a realização, por exemplo, dos exames médicos. O Nemuel Magalhães. Nicola, já deixei meu like. O São Paulo demitiu o Crespo por ele ter elevado as cobranças por valores atrasados? Nemuel, o que eu ouvi é que o trabalho do Crespo era muito ruim no dia a dia. Aí você fala, mas quem que falou isso? Gente do São Paulo que estava acima do Crespo. Aí você pode perguntar, mas como é que o São Paulo achava isso, se enquanto tinha o Crespo como técnico, tinha melhores resultados do que o Roger? A impressão do São Paulo é de que mais cedo ou mais tarde esses resultados deixariam de acontecer. Então era para tentar aproveitar o momento de alta do time para trazer um técnico que eles cogitavam ser melhor do que o Crespo. Só que o tempo mostrou que o Roger Machado não é melhor do que o Crespo, né? Só para completar em relação a Vitor Sá e São Paulo. A negociação segue nos últimos ajustes. Acredito que as partes só estão esperando o encerramento do contrato com o Krasnodar, que vai até o dia 30. Boa. Então vamos lá. Essa última frase aqui é super importante, tá? Antes de imaginar que existe uma grande trava ou um grande risco de um negócio acontecer, vale a lembrança de que o Vitor Sá tem contrato com o Krasnodar até o dia 30. Se o São Paulo e o Vitor Sá anunciam um acordo, o Krasnodar lá da Rússia pode falar, opa, então você já assume o salário dele esse mês, o que você acha? E o São Paulo vai ter que gastar 500 mil reais proporcionais, enfim, até o fim do mês do contrato. Acho que faz bastante sentido essa, tá bom? Inestrosa no São Paulo, tem alguma chance? A resposta 0. Não entra nessa, tá? E o São Paulo tem 7 jogadores em fim de contrato. Os vínculos se encerram até 31 de dezembro e os casos que demonstram ou causam mais preocupação são de Caleri, Lucas Moura, Luan e Tolói. Os demais jogadores formados nas categorias de base que ainda não conseguiram prosperar no time principal. Os goleiros Yang e Felipe Presses, além do zagueiro Matheus Belém. Importante contar que Caleri é a negociação mais antiga. São Paulo tenta estender o vínculo do argentino há pelo menos 6 meses, ainda sem sucesso. Uma dívida que o São Paulo tem com representantes do atleta e pendências relacionadas a luvas têm adiado essa renovação. O Caleri hoje ganha na casa de 1.300.000 mensais e gostaria de ter cifras parecidas à de Lucas Moura, o jogador mais bem pago do elenco do São Paulo desde a saída do Oscar. Lucas Moura fatura 1.800.000 por mês. O grande problema é que o Caleri não vem dando respostas positivas dentro de campo.
desempenho dele caiu, gols perdidos de forma incrível, que inclusive atrapalharam a sequência do São Paulo nesse primeiro semestre de 2026. Renovação de contrato de Lucas Moura está estagnada, até por conta de mais um problema físico. O Lucas Moura só deve estar à disposição no fim da temporada. E é grande a chance de o São Paulo nem oferecer um novo contrato, a menos que o Lucas aceite condições extremamente diferentes do atual contrato. Ele é caro, tem jogado pouco e seu custo-benefício é horroroso. Luan só não foi negociado antes porque não quis deixar o São Paulo. Foram vários clubes das séries A e B que tentaram tirá-lo do tricolor, mas o Luan tem insistido em ficar. Não me parece ser nem um pouco provável a possibilidade de uma prorrogação desse contrato por parte do tricolor. Situação parecida também a de Tolói, que só não foi para o Mirassol no início do ano, envolvido numa troca pelo Lucas Ramon, porque o próprio atleta preferiu ficar no São Paulo, mesmo na condição de reserva. Que história é essa de que o São Paulo tem oferta de 102 milhões de reais por Rian Francisco? Confesso que tomei um grande susto quando li essa notícia, especulação publicada no site spfc.net. De acordo com essa publicação, o Shakhtar Donetsk estaria disposto a pagar 17 milhões de euros ou 102 milhões de reais pelo atacante de 19 anos de idade. Rian Francisco, em outros tempos, até poderia deixar a impressão de uma oferta desse tamanho, mas a verdade é que depois de subir ao profissional e não conseguir vingar, ele ainda teve uma lesão grave no ligamento cruzado anterior do joelho e voltou apenas nessa temporada numa condição física e técnica bastante abaixo. Também por isso, ele foi devolvido ao sub-20 para que pudesse fazer jogos por lá para tentar ganhar condicionamento. A coisa até no sub-20 tem sido mais complicada do que se imaginava. Ele foi marcar seu primeiro gol depois de 10 partidas na temporada, justamente no último jogo em 5 de maio. Confronto contra o Santo André em partida do Campeonato Paulista Sub-20. Dentro do São Paulo, ninguém confirma tal oferta. Posso assegurar que se chegar uma proposta perto dos 17 milhões de euros, o pessoal do São Paulo se apressa e leva o Rian Francisco na hora no aeroporto para evitar qualquer perda de um negócio absolutamente fora da realidade. Só para lembrar que hoje o Rian Francisco está avaliado pelo Transfer Marketing em 4 milhões e meio de euros e seu contrato se encerra em dezembro de 2029. Jefferson Matos Nicola. Segundo Alexander Vieira, o São Paulo fez uma proposta de empréstimo para o zagueiro Arthur Chaves. O Jefferson, eu confesso que nunca tinha ouvido falar sobre Arthur Chaves, mas eu vou repetir para vocês o que disse. Deixa eu colocar na tela quem é Arthur Chaves, tá? Até porque tem informação importante vindo da fonte do São Paulo. Quer ver? Ó? Deixa eu tirar o Lucas Ronier da tela. Arthur Chaves, o gol. Jogador do Augsburg, da Alemanha. 25 anos de idade, tá? Já vou colocar na tela. Confesso que nunca tinha ouvido falar, tá? Não o conheço. Vocês sabem que não tem por que mentir para vocês, né? Ó, Arthur Chaves, 25 anos, zagueiro, na Bundesliga, 16 jogos e 2 gols. Chegou a ser titular aqui, ó, nessa reta final de temporada. Contrato até junho de 29. Mas como é que vai contratar um cara desse? O cara é do Hoffenheim. Chegou por 6 milhões de euros do Acadêmico de Viseu. Difícil, hein? Só para quem está chegando agora, eu vou ler para vocês o que eu ouvi de uma fonte do São Paulo sobre o Arthur Chaves, tá? Só se o Hoffenheim não tiver planos de utilizá-lo e topar emprestar de novo, né? Aí, a partir daí, pode pintar alguma coisa. Mas a frase que eu ouvi do dirigente do São Paulo foi, ó... Arthur é um talento... Peraí. O computador hoje não está muito solidário, mas vai dar certo. Peraí. Arthur é um talento desconhecido, quase um Jeromel. A gente no São Paulo gosta muito dele, tá? Foi isso que eu ouvi a respeito de Arthur Chaves, agora às 20h26. Diante desse cenário, dá para imaginar que o São Paulo está pelo menos tentando, né? Até meio natural, meio óbvio. Nicola, estão falando de uma proposta da XP no São Paulo, é verdade, vê aí. Lucas, só para lembrar que o São Paulo não é SAF, né? Então, ainda que exista a intenção da XP em colocar dinheiro, o clube precisaria virar SAF e não há nenhuma intenção dos dirigentes do São Paulo em transformar o clube numa SAF. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal.
Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.